tá? Ah, e obrigada, Camila, por iniciar a gravação, porque eu já. Então, vou falar de novo. Então, bem-vinda, Letícia, muito obrigada por aceitar o convite e trazer esse tema crucial, né, nos dias de hoje, a questão da representatividade das mulheres, das diferentes etnias, né, que você trabalha tão bem, né? Então, eu queria também falar que hoje é dia do professor, né? Dia dos professores, das professoras, cumprimentar todos os colegas aqui por essa data que lembra a nossa luta, né? Por um ensino cada vez melhor, cada vez mais libertador e crítico, né? E vou passar agora também para o professor Zé Luiz, nosso coordenador do Lumen, falar algumas palavras e em seguida a gente vai para a apresentação da Letícia e depois, tendo tempo, também teremos espaço para algumas questões. Tá bem? Então, Zé Luiz. Muito obrigado, Maria Helena, Lena. Todos são muito bem-vindos. Mais um ciclo de debate aqui do nosso Lumen. Já estamos aí quase um ano, hein, Lena? Estamos avançando, passo a passo. Muito feliz sempre em ver a sala cheia e, com certeza, queria agradecer a Letícia por estar colaborando com o Lumen. Você já é nossa colaboradora de carteirinha, né? E tenho certeza, né, como a Lena falou, que o tema que você vai abordar hoje é extremamente atual, né? Extremamente importante, né? A gente, às vezes eu faço lá no MIS, Lena, alguns filmes que abordam essa temática, e é impressionante que são os nossos, durante a pandemia, recordes de plateia, né? Eu acho que existe uma juventude que está muito interessada em conhecer o papel das mulheres negras em tudo, né? Mas na ciência em especial, né? Eu acho muito apropriado para o momento. E também, como a Lena falou, hoje é um dia muito especial, né? O dia da profissão mais valorizada do Brasil, deveria, né? Eu sei, Lena, não é, mas deveria, né? Pelo menos em alguns países do mundo é a mais valorizada, né? Que é a profissão da professora e do professor. Então, parabéns para todos e vamos em frente aí nessa luta pela valorização do nosso trabalho. Então, a gente passa a palavra agora para a nossa convidada para iniciar a sua exposição, agradecendo mais uma vez. Olá, primeiramente agradecer ao convite, a todo o Grupo Lumen, ao convite feito pela Maria Helena. É até difícil não chamar de Lena, Lete, porque a gente já está trabalhando há tanto tempo junto, Lena, e, enfim, já se criou uma certa intimidade, mas eu gostaria de começar dizendo que eu fiquei muito feliz, muito contente em participar dessas atividades que o Grupo Lumen está realizando. Eu acho que é fundamental a gente manter o contato, né, um vínculo forte entre profissionais, pesquisadores que estejam interessados na história, na filosofia da ciência. Então, eu agradeço muito, parabenizo ao grupo pela iniciativa e também gostaria de saudar todo mundo que está assistindo aqui a palestra, né? Alguns colegas, como a Bruna, que também é do Lumen, mas também é do LACIC, o laboratório que eu faço parte. Dizer que é um prazer rever algumas pessoas, a Annelise, a Fabiana, bom, vamos ao que interessa. Vamos. E mais uma coisa importante, saudar esse dia 15 de outubro, que mais do que um dia de celebração, tem sido um dia de luta, né? De reafirmação do nosso compromisso, né, com a educação enfim, temos muito a lutar, não tanto a comemorar, mas mesmo assim vale a pena reforçar a importância desse dia e a importância desses profissionais para nosso país. Bom, voltando aqui ao tema da nossa palestra, né, eu não sou muito boa de títulos, né,
mas eu tentei juntar no título tudo aquilo que é pertinente ao que eu vou tratar, né? Mulheres negras na ciência, biografias e questões étnico-raciais e de gênero. Não está explícito no título, mas eu vou tratar essas questões a partir de um estudo de caso, né, da biografia da Alice Ball, que é uma cientista que eu tive a oportunidade de trabalhar sobre. Então, eu vou apresentar um pouco da biografia dela, mas, para além disso, eu vou fazer algumas reflexões sobre o próprio processo de escrita, né, de uma biografia científica, em especial de uma biografia de uma mulher negra, cientista. Então, mais do que apresentar a história da Alice Ball para vocês, eu vou trazer aqui algumas reflexões sobre os desafios, as dificuldades relacionadas à escrita, né, de uma biografia sobre uma mulher negra cientista. Bom, para começar, eu acho que a fala do professor José Luiz já deixou isso muito evidente, né? O tema, né, sobre diversidade, relações étnico-raciais, questões de gênero, esses temas eles têm atraído cada vez mais o interesse nosso, né, dentro da academia, mas é preciso frisar que a questão da diversidade ela não surge, né, dentro do ambiente universitário, mas sim fora dele, né? A luta, né, social pelo direito das mulheres, as lutas sociais do movimento negro são responsáveis por trazer esses temas, né, tão fundamentais para a gente entender a sociedade brasileira, há uma luz, né, que pode ser enxergada, né, agora é enxergada por nós dentro da academia. Mas a gente precisa sempre ressaltar que essa temática ela não surge nos bancos das universidades, né? É uma temática que está ligada às lutas sociais de diversos grupos ao longo da história. E a gente precisa incluir, né, essa discussão sobre diversidade no âmbito da história da ciência, no âmbito educacional, como, como derivadas, né, dessa luta maior por equidade de gênero, equidade racial, no combate aos diversos tipos de preconceito. Bom, eu gostaria de começar, né, a fala trazendo um pouco assim do que nós temos discutido no âmbito do LACIC, o laboratório que eu faço parte, na UFBA, a respeito da importância da diversidade nas ciências, né? De certa maneira, nós estamos no LACIC trabalhando com várias dimensões, várias respostas a essa pergunta, né? Eu dividi aqui na, na tentativa, né, de responder essa pergunta, duas dimensões que nós podemos analisar e, a partir delas, responder por que a diversidade é importante na ciência. A primeira dimensão é a dimensão social, né? Eu acho que essa talvez seja a que a gente consegue perceber de forma mais simples, né? Mas de forma mais imediata, que é a necessidade da gente incluir pessoas independente de gênero, independente de raça, independente de credo, a ciência, né? Porque isso aumenta a nossa capacidade produtiva em ciência e tecnologia. Isso amplia as possibilidades, né, em termos de desenvolvimento de novos conhecimentos que podem ser úteis, que podem ser importantes para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento da sociedade de uma forma geral. Então, é importante inclusão, é importante diversidade nas ciências por conta disso, mas não apenas por isso, né? Porque diversidade acaba resultando também em uma maior identificação da sociedade de uma forma geral com a ciência e também contribui para a valorização desse tipo de conhecimento. Então, se nós queremos
né? Nós discutimos tanto, eu acho que a pandemia foi tão simbólica em relação a isso, nós temos tanta dificuldade em fazer com que as pessoas valorizem a ciência, compreendam a ciência como um conhecimento importante. Eu acho que, na medida em que a ciência ela se torna mais diversa, ela se torna mais plural, nós conseguimos também atrair mais pessoas, né? Conseguir valorizar mais essa atividade, né? E justificar a importância do conhecimento científico, né? Porque nós estamos mostrando que é um conhecimento acessível a todos e não um conhecimento de uma dada casta, né? E, obviamente, não é possível se ter diversidade se a ciência ainda é vista, ainda é exercida, né, enquanto atividade de um grupo minoritário, né? Seja ele um grupo do sexo masculino, seja um grupo do norte global, a ciência ela ainda é vista como atividade feita por homens brancos, infelizmente, e eu acho que uma forma da gente evitar a proliferação dessa imagem é evidenciando o quanto é importante ter pessoas diversas produzindo conhecimento científico. Para além disso, há uma dimensão epistemológica que justifica, né, a luta por diversidade nas ciências. O primeiro ponto trata da importância da diversidade para evidenciar novos problemas, novas questões, novos interesses, novos caminhos pelos quais a ciência ela pode percorrer, né? Então, essa diversidade ela acaba trazendo um ganho epistêmico que muitas vezes é subvalorizado, né? Eu falei aqui no início, antes da minha apresentação, a gente estava comentando de um estudante meu, Faustino, ele tem discutido como o conhecimento indígena foi importante para o desenvolvimento dos conhecimentos europeus sobre a borracha no século XVIII. Eu acho que é um bom exemplo dessa dimensão epistemológica, né, da importância da diversidade para uma amplitude, né, daquilo que a ciência pode se dedicar, pode produzir, pode construir em termos de conhecimento. Além disso, diversidade é importante porque ela acaba reduzindo preconceitos, vieses, estereótipos que acabam influenciando na construção do conhecimento e na construção de novas tecnologias. E eu acho que um exemplo que, inclusive, o Lumen debateu recentemente, eu não me lembro exatamente a data, mas, se eu não me engano, houve uma discussão sobre inteligência artificial aqui no Lumen. Eu acho que esse é um tema quente, importante, fundamental para se discutir, que é como as inteligências artificiais, né, esse tipo de tecnologia é enviesado por perspectivas racistas, né, no contexto de sua produção, no contexto de sua criação. E eu acho que essas reportagens exemplificam bem, né? Aqui na Bahia, a gente teve um caso, né, de uma pessoa que ficou presa 26 dias porque foi equivocadamente identificada como um foragido da justiça por uma IA, né? Mas este é um caso, somam-se vários no Brasil, de identificação equivocada por IAs, e é importante frisar, as pessoas que são equivocadamente identificadas são pessoas negras, em sua maioria, né? Há um problema generalizado em termos de identificação de pessoas negras por esses algoritmos. Então, eu acho que esse é um exemplo muito evidente, muito claro dessa dificuldade, né, da necessidade, melhor dizendo, de se diversificar e de se
construir grupos plurais para a construção de novas tecnologias, né? E novos conhecimentos. Bom, tentando trazer um pouco a discussão agora para a história da ciência, acho que é conhecido aqui pela maioria dos presentes o trabalho da Chimamanda Adichie, ela é escritora nigeriana, tem obras maravilhosas e ela tem um pequeno livro, né, uma palestra, depois virou um pequeno livro, chamado O Perigo de uma História Única, e ela mostra, né, ao longo do texto, da fala dela, como nós, né, somos criados ouvindo histórias únicas a respeito de pessoas, de lugares, de coisas. E essas histórias únicas, elas refletem um mecanismo de dominação, né? O dominante ele não tem uma história única, mas os dominados têm. Os dominados são vistos de uma forma estereotipada, enviesada, unívoca, né? Monótona. É como se não houvesse pluralidade, diversidade de existência, né? Quando se trata daquelas pessoas que são subjugadas, né? Daquelas pessoas que não são tidas como padrão, né? E no caso no caso explorado pela Chimamanda, é muito interessante porque ela mostra que nós crescemos ouvindo histórias plurais, né, polifônicas a respeito dos Estados Unidos, a respeito do norte global, mas quando se trata do sul global, nós conhecemos apenas histórias únicas, né? A exemplo da fome da África, né, no continente africano, da violência na América Latina, da pobreza. Então, essas histórias únicas, elas acabam enviesando, né, a forma como nós enxergamos o outro e como nós enxergamos o mundo. E eu acho que a gente pode aplicar essa ideia de história única também para a história da ciência. Será que nós temos, né, uma história única a respeito da ciência, né? E o que consiste nessa história única? Eu acredito que, de certa maneira, nós temos uma história única, porque é uma história que acontece majoritariamente em um determinado espaço, né? Que acontece com um grupo de pessoas muito específico e que muitas vezes oculta ou, ou, ou diminui a contribuição de pessoas que não se encaixam num padrão, né? Num padrão muito específico que está presente em todos os compêndios de história da ciência, que é o padrão, né, do cientista branco europeu, isolado, porque ele muitas vezes nem é retratado como um sujeito que trabalha coletivamente, é um sujeito iluminado, gênio isolado, né, que produz o conhecimento científico. E, partindo dessa ideia de história única, a gente pode se questionar onde estão as histórias sobre mulheres negras na ciência, né? Onde estão as mulheres negras na história da ciência? É difícil dizer onde elas estão, é mais fácil dizer onde elas não estão, né? Elas não estão nos compêndios de história da química, de história da ciência, né? Se a gente pega esses livros clássicos, né? Grandes, que se propõem a apresentar uma história de longa duração, da antiguidade até o início do século XX, nós vamos ver nenhuma pessoa negra, ou quase nenhuma pessoa negra, né? Ou que seja evidenciada a origem dessa pessoa. Também vamos ver pouquíssimas mulheres, incluindo as mulheres brancas aqui, né, orientais. A participação feminina na ciência, conforme mostrado nesses livros, é muito restrita, né? Em muitos deles, apenas Marie Curie é citada, né? Então, transcende, né? Acho que isso é um problema mais amplo.
consequentemente, não estando nos livros de história da ciência, essas histórias elas acabam não aparecendo também nos livros didáticos, uma vez que essas histórias, né, presentes nos livros didáticos são reflexos dessas narrativas, né, mais cristalizadas a respeito da história da ciência. Então, nós não vemos, consequentemente, cientistas negras, mulheres negras, nesses livros didáticos, na posição de cientistas. Quando elas são retratadas, são em figuras genéricas, né? Enfim, ilustrando a obra, mas mesmo assim ainda num número muito reduzido. Né? Onde nós vamos encontrá-las, então? A gente consegue encontrá-las em alguns livros paradidáticos, em alguns trabalhos acadêmicos, mas esses materiais eles não são tão acessíveis assim. São poucos professores que conseguem ter acesso a esses materiais paradidáticos, têm uma preocupação com a educação para as relações étnico-raciais e com a história da ciência. Ao mesmo tempo, a produção, né, em termos de história da ciência, retratando mulheres negras, homens negros, ainda é pequena e, mesmo assim, não circula tanto. Né? E não circula apenas por conta da temática, eu acho que não circula porque a produção historiográfica não circula entre os professores, de uma forma geral, ou circula muito pouco. Né? O que já aponta para um desafio aí que a gente vai tratar mais à frente aqui na fala. Mas, face ao exposto, né, a gente tem que se perguntar, né, em que medida, ou melhor, como a história da ciência ela pode contribuir para a construção de uma imagem de ciência mais diversa e democrática, e principalmente como a história da ciência ela pode nos ajudar a disseminar outras histórias sobre a ciência, nas quais os personagens principais são as mulheres negras. Há muita gente discutindo essas questões no ensino de química, né, partindo do ensino de química. Eu trago aqui no slide algumas dessas pessoas que trabalham com isso hoje. Obviamente, não trouxe todas aqui, por uma questão assim de falta de espaço, mas eu acho importante demarcar que há muita gente trabalhando hoje com isso, tentando pensar como o ensino de química ele pode contemplar, né, de que maneira o ensino de química pode contemplar a educação para as relações étnico-raciais, e muitas vezes como a história da ciência pode ajudar nesse processo. Né? Eu vou apresentar aqui a minha resposta, né, a essa pergunta a partir da perspectiva que a gente tem trabalhado lá no LACIC. Né? Nós temos trabalhado de formas diversas, né, para discutir a questão da diversidade. Temos gente que tem trabalhado nessa perspectiva de resgate de saberes tradicionais indígenas, africanos e de outros grupos étnico-raciais, a exemplo do Tiago Faustino, que eu mencionei. Também temos gente que tem trabalhado, né, com uma análise, né, das ideias e práticas misóginas e racistas na produção do conhecimento científico, além de discutir outros conceitos, como o conceito de pilhagem epistêmica, né? Em outras palavras, roubo, né? Apropriação de conhecimento, e o epistemicídio, né? A destruição de conhecimentos tradicionais, conhecimentos de outros povos, de uma forma geral. Temos gente trabalhando também sobre a importância da diversidade, né, na construção do conhecimento científico mais confiável, mostrando a importância da diversidade para que não haja vieses, preconceitos interferindo na construção do conhecimento. E aqui, na minha fala hoje, eu vou tratar desse aspecto que tem sido mais explorado por nós aqui no LACIC,
que é a valorização de cientistas mulheres, negros e negras, indígenas e suas trajetórias intelectuais a partir da construção de biografias científicas. Frente ao exposto, assim, depois dessa rápida introdução, eu vou começar a tratar agora do trabalho, né, que eu e a Carolina e o Luiz Felipe publicamos sobre a Alice Ball. Mas antes de mais nada, eu queria fazer uma rápida história da construção desse artigo, né? Esse artigo ele foi publicado em 2019 no Cadernos de Gênero e Tecnologia. É um artigo onde nós apresentamos a biografia da Alice Ball, né? E a motivação, acho que os grandes responsáveis pela produção do trabalho foram dois alunos, na época, né? Dois alunos meus, a Carolina Santana, que hoje é professora da UFRB, e o Luiz Felipe Brandão. Os dois foram meus alunos na disciplina de História da Química, lá da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, onde a Marina trabalha, aqui presente. E no contexto de sala de aula, eu apresentando como seria, né, o semestre, o Luiz Felipe, ele pede a palavra e diz que não se sentia representado, ele não conseguia se ver no programa da disciplina, porque, de fato, era um programa que se concentrava em uma certa... enfim, a gente não discutia, né, não enfatizava contribuições de pessoas negras, não enfatizava a contribuição de cientistas brasileiros para a química, e ele expôs que não estava se sentindo representado no programa da disciplina, e isso, enfim, abriu a minha cabeça para a necessidade da gente buscar outras histórias. Acabou que, enfim, no final do semestre eu consegui encontrar um texto sobre químicos negros, né? Que estava escrito em inglês, e aí eu tive que traduzir esse texto, e ele e a Carolina, que era a dupla, né, do Luiz Felipe, apresentaram esse artigo. Mas isso deixou evidente uma lacuna, que na época, a gente não encontrava textos, né, de história, né, produzidos a partir da pesquisa histórica sobre cientistas negros publicados em língua portuguesa. Pelo menos eu não havia encontrado até então. Então, eu convidei os dois, o Luiz Felipe e a Carolina, para escrever esse artigo sobre a Alice Ball, e foi muito interessante porque o Luiz Felipe ele acabou não seguindo a carreira acadêmica, mas a Carolina, ela seguiu, né? Hoje ela é professora da UFRB, foi muito interessante ver assim, como a construção desse artigo foi importante não só para mim, quanto pesquisadora, né? Que hoje trabalho com essas questões, mas também para a própria trajetória dos dois, em especial da Carolina, que hoje é professora universitária e também trabalha com questões de gênero na história da ciência. Bom, eu estou falando aqui bastante sobre a Alice Ball, artigo e etc., mas eu ainda não apresentei a personagem, né, a nossa personagem. Quem foi Alice Ball? Né? Alice Ball ela foi a primeira mulher negra a se tornar mestre em Química pela Universidade do Havaí. Ela é formada em Química, foi formada, né, em Química em Farmácia, né, estudou na Universidade de Harvard e fez o seu mestrado no Havaí. O Havaí era um estado no qual a família dela já havia vivido, então ela escolheu ir para o Havaí, apesar de ter passado em outra universidade também, né, para realizar um mestrado. Durante o mestrado dela, ela trabalhou com produtos naturais, estudou o princípio ativo da cava-cava, que é uma planta medicinal, e o que deixaria Alice Ball eternizada, né, seria os estudos dela sobre o óleo de chalmugra,
no contexto de busca, né, por um tratamento eficiente contra a hanseníase, né, contra a lepra. E é essa história que a gente vai contar no artigo, né, e que eu vou trazer um pouco aqui para vocês na palestra. Bom, como eu disse, eu não vou falar só da vida da Alice Ball, eu vou falar também da própria construção da biografia. E eu queria focar em 3 aspectos aqui que eu considero importantes para a construção de uma biografia de uma cientista negra, né? O primeiro deles é a contribuição científica da personagem, né? Preciso ser destacada. Segundo item, o aporte teórico a respeito das discussões sobre gênero e ciência e relações étnico-raciais precisam estar evidenciados. E, por fim, algo que é geral à pesquisa em história da ciência, em história, né? O acesso e cuidado com as fontes que serão utilizadas. Eu vou tratar desses 3 itens na medida em que eu conto a história da Alice Ball. Bom, como eu disse, o primeiro item é destacar as contribuições para a ciência. Parece óbvio, né? Se eu vou escrever um texto de história da ciência, é óbvio que eu vou ter que falar sobre as contribuições da personagem para a ciência. Parece óbvio, mas nós estamos sempre encontrando, e eu e a Carolina, nós tivemos algumas situações nas quais pessoas que entraram em contato com o nosso trabalho questionaram a respeito da necessidade de se contar a história da Alice Ball, tendo em vista que ela contribuiu muito pouco para a ciência. Infelizmente, a cara de Lena foi muito boa agora, Lena. Mas é verdade, acontece, e principalmente quando esse artigo ele foi publicado, né, ele estava em vias de publicação, a gente fez uma apresentação dele. Essa foi a primeira pergunta que apareceu, né? Ela fez uma contribuição legal, mas ela merece estar, assim, ter a história dela contada, né? Parece tão pouco que ela fez, né? Então, é importante sempre reforçar a importância da personagem para o desenvolvimento da ciência, seja no âmbito da pesquisa, seja no âmbito da institucionalização da ciência, seja no âmbito da educação científica. Então, é preciso sempre destacar por que aquela personagem é importante. E no caso da Alice Ball, o que o colega, à época, havia questionado, né? Eu acho que muita gente aqui considera como um grande feito, né? Um grande feito de pesquisa, um grande trabalho no campo da química, né? Primeiramente, é importante frisar que a Alice Ball ela não parte do nada, né? O interesse dela a respeito da pesquisa, né, sobre o tratamento à base do óleo de chalmugra tem uma razão de ser, que está dentro do contexto da época. Primeiro, é importante frisar que a hanseníase era uma doença, é uma das doenças mais antigas, né, que se tem registro, né? Tem registro da lepra na Bíblia, né? E eu acho que eu não conheço tanto assim os livros sagrados de outras religiões, mas eu acredito que haja menção à hanseníase em outras obras da mesma natureza, né? Bom, a hanseníase ela é causada por uma bactéria e a gente só conseguiu, né, nós enquanto civilização, só conseguimos um tratamento eficiente para a hanseníase que não se valesse da chalmugra apenas em 1940, na década de 1940. Até lá, alguns povos do Oriente, né, povos asiáticos, em especial chineses e indianos, sabiam que a chalmugra era eficiente para o tratamento de enfermidades da pele e eles aplicavam, né, o óleo da chalmugra para diversas doenças de pele, incluindo a lepra, incluindo a hanseníase. Essa planta ela só vai se tornar conhecida no Ocidente a partir do século XIX, quando, devido, né, à exploração
imperialista, né, na Ásia, a farmacopeia oriental, a farmacopeia chinesa, a farmacopeia indiana, ela vai se tornar conhecida pelos britânicos, e o primeiro registro sobre a chalmugra vai aparecer na British Pharmacopeia, meados do século XIX. Né? Bom, a partir da chegada, né, do conhecimento sobre a chalmugra na Europa, cientistas, médicos tentaram utilizar essa planta para o tratamento de diversas doenças, incluindo a lepra, tal qual os chineses e os indianos, e eles encontravam vários desafios. Primeiro, porque o óleo bruto da planta não se mostrava eficiente, né? Em segundo, porque o método, né, de utilização do óleo de chalmugra consistia na injeção, né, na injeção do óleo no paciente, e é um tratamento que era ineficaz, extremamente doloroso, extremamente invasivo e que não surtia grande efeito. A importância, e mesmo quando a chalmugra ela teve, né, o seu princípio ativo, seus princípios ativos identificados, ainda assim havia uma dificuldade de utilização desse princípio ativo, né, que é um ácido carboxílico, e o processo de purificação acaba degradando, né, a molécula, e o tratamento não se tornava eficiente, não era eficaz. Bom, é nesse contexto que a Alice Ball ela vai ser convidada. À época, ela trabalhava como professora assistente na Universidade do Havaí, na época que ela estava concluindo o mestrado dela. Ela vai ser convidada pelo Harry Holman, que era um médico do Carhilly Hospital, que era um hospital especializado, né, no tratamento de lepra. E a Alice Ball vai se engajar na pesquisa, tentando identificar, isolar, né, o princípio ativo da chalmugra e encontrar uma forma de utilização desse princípio ativo, uma forma mais eficiente de utilização. Bom, o que a Alice Ball vai fazer? Ela vai isolar o princípio ativo da chalmugra e vai esterificá-lo, né? Na medida em que ela esterifica o ácido chalmúgrico e o ácido dinocárpico, ela consegue obter uma substância, né, que não se degradava e que a injeção, a solução injetável, ela era menos dolorosa. Então, ela consegue, a partir, né, dos resultados da pesquisa da Alice Ball, começa-se a encontrar, né, casos de sucesso no tratamento da hanseníase a partir desses ésteres de etila do ácido chalmúgrico e dinocárpico. Sinceramente, eu não sei porque algumas pessoas consideram que esse não é um feito grande na história da química, na história da medicina, na história da farmácia, mas é o tipo de coisa que às vezes a gente escuta quando vai apresentar os trabalhos. E como eu disse, né, esse vai ser o principal tratamento da lepra até a década de 1940. Então é importante frisar. Bom, o segundo item que eu havia indicado é a necessidade da gente construir biografias analíticas, né? E que se sustentem nas teorias, nos conceitos que vêm do campo dos estudos de gênero, dos estudos feministas e também do estudo das relações étnico-raciais. No caso da Alice Ball, nós trabalhamos com alguns conceitos importantes. Eu vou só pular aqui. Foram esses conceitos, a ideia de efeito Matilda e a ideia de interseccionalidade, né? A ideia de efeito Matilda, ela vem dos trabalhos da Margaret Rossiter, né? Ela propõe esse conceito para denunciar situações onde o trabalho feminino era
diminuído ou atribuído completamente a homens. E o outro conceito, que é o conceito de interseccionalidade, ele foi criado pela pesquisadora norte-americana Kimberly Crenshaw, que é uma estudiosa do campo das relações étnico-raciais. E esse conceito ele trata de situações, contextos onde a discriminação aumenta na medida em que diferentes marcadores sociais se entrelaçam. Então, no caso da Alice Ball, existem dois marcadores importantes que perpassam a trajetória dela, que é um marcador de gênero, né, e o marcador racial. Uma coisa importante, eu vou retornar aqui o slide, é que a Carolina, que foi minha aluna, como eu disse, ela seguiu, né, nos estudos sobre gênero e ciência, e ela atribuiu no mestrado dela, né, 5 elementos, ela identificou 5 elementos pertinentes para a construção de uma biografia de mulheres na ciência. O primeiro deles é utilizar a categoria gênero enquanto uma categoria de análise. O segundo item é a definição das correntes historiográficas nas quais o trabalho vai se sustentar. O terceiro é a inter-relação entre história descritiva e história analítica. Como eu disse, não é só narrar acontecimentos, a gente precisa analisar esses acontecimentos à luz do contexto, à luz dos referenciais teóricos, historiográficos que nós estamos trabalhando. Também é importante a união entre a esfera pública e privada e também uma construção, né, de uma história que seja pautada nas ações políticas. Eu acho que esses pontos que a Carolina identificou posteriormente no mestrado dela, eu acho que estão parcialmente contemplados nesse artigo de 2019. Eu acho que o único ponto que nós não conseguimos, né, discutir muito propriamente foi a união entre a esfera pública e a privada, porque pela própria limitação das fontes, que eu vou discutir mais à frente, a gente não conseguiu entender a Alice Ball enquanto mulher para além do ambiente universitário, né? Isso realmente foi uma limitação do nosso trabalho. Mas, enfim, né? Vale fazer aqui um meia-culpa à luz desses trabalhos mais recentes que a gente vem publicando e que a Carol vem publicando. Bom, seguindo, né, como eu disse, a gente trabalhou com esses dois conceitos, efeito Matilda, interseccionalidade. A Alice Ball ela acaba falecendo antes da publicação do trabalho dela a respeito do óleo de chalmugra, né? E a pesquisa dela ela acabou sendo concluída, né, pelo chefe à época da Alice Ball, que era o Arthur Dean. Ele era o chefe do laboratório de pesquisa, depois ele vai ser reitor da Universidade do Havaí, né? Vai ser presidente da Universidade do Havaí. O Arthur Dean ele continua os trabalhos, conclui a pesquisa com o Harry Holman, mas não cita a Alice Ball como responsável pela pesquisa e acaba, nos anos seguintes, tomando o crédito da pesquisa para si, né? E esse aqui é um caso explícito do que a Margaret Rossiter chama de efeito Matilda, mas o interessante é que o efeito Matilda, os exemplos mais conhecidos de efeito Matilda, eles tratam de mulheres brancas, né? Eu acho que o caso da Alice Ball ele é significativo, porque é um caso no qual a personagem foi vítima, né? Uma mulher negra. E, obviamente, o conceito da Rossiter, ele não discorre sobre questões raciais. Daí a necessidade de se trabalhar com a ideia de interseccionalidade. E esse trecho aqui do Paul Vermarger, né, do trabalho do Paul Vermarger, ele é interessante porque ele apresenta diferentes marcadores que estavam ali colocados, né, na trajetória da Alice Ball e nessa dificuldade de identificá-la
enquanto responsável pela pesquisa, né? Eu vou pedir licença para ler rapidamente esse trecho aqui. Dean era um homem ocupado e importante, que possuía um departamento e depois uma universidade para gerir. Ball era simplesmente uma instrutora contratada. Ele tinha um PhD, ela um Master of Science. Ele era um pesquisador com publicações. O único trabalho publicado dela foi a sua tese, no caso aqui a dissertação de mestrado. Ele era um homem de meia idade, ela era uma jovem mulher. Ele era branco, ela era negra. Eu acho que esse texto ele é muito didático para a gente entender a ideia de interseccionalidade, porque a Alice Ball ela tinha diferentes marcadores se colocando, né, se sobrepondo e aumentando, né, o contexto de exclusão e de apagamento que ela sofreu após, né, o seu falecimento, né, durante a sua vida e após o seu falecimento. Por fim, né, o terceiro e último, por fim, mas ainda não concluindo a apresentação, o terceiro e último item, né, acesso e cuidado com as fontes históricas, como eu disse, é algo que permeia o trabalho dos historiadores da ciência, né? A fonte ela é fundamental para a pesquisa em história. Não existe trabalho em história da ciência sem fonte, né? E é o que o José da Assunção de Barros vai dizer, né? É possível falar de história sem evocar fontes históricas, mas não é possível falar cientificamente de história sem lançar mão das fontes históricas. E eu concordo plenamente com isso. Mas, para além de ter as fontes, né, de ter acesso às fontes, a gente sabe que é preciso fazer uma análise crítica dessas fontes históricas. E a primeira fonte que nós encontramos na nossa pesquisa foi esse jornal aqui, que é um interessante caso, assim, um interessante exemplo de como a gente precisa ter cuidado na hora que a gente lida com a fonte histórica, né? Esse aqui é um jornal publicado pela Universidade do Havaí, era um jornal interno. Na manchete, retrata a saída do Dean da presidência, né, da reitoria da universidade, ele se torna diretor de pesquisas. Aí tem uma matéria, né, longa sobre a trajetória do Dean enquanto reitor, e depois uma pequena parte da reportagem sobre o trabalho dele sobre o óleo de chalmugra, né, o suposto trabalho do Arthur Dean sobre o óleo de chalmugra. E o texto diz o seguinte, né? Arthur Dean é o descobridor do óleo de chalmugra, que tem sido utilizado com resultados satisfatórios no tratamento de casos de lepra. O medicamento foi primeiramente desenvolvido por Dr. Holman e senhorita Alice Ball, e o medicamento moderno foi descoberto e preparado por Dr. Dean. Quando a gente teve contato com essa fonte, a primeira coisa que nós fizemos foi procurar as publicações do Dean a respeito do óleo de chalmugra. E a única distinção entre o trabalho da Alice Ball e o trabalho do Arthur Dean é o método de purificação dos ésteres de etila. Ele usa destilação a vácuo. Esse é o suposto método moderno do Arthur Dean, que é um método muito... O Harry Holman, inclusive, reconhece posteriormente. É um método de purificação muito mais trabalhoso do que a filtração realizada pela Alice Ball. Bom, mas eu acho que é um exemplo claro assim, de como as fontes por si só não nos ajudam na construção da história. Elas precisam ser analisadas, elas precisam ser contextualizadas. E essa pergunta é uma pergunta com a resposta óbvia. A resposta é sim. O racismo e o machismo são obstáculos para a pesquisa de fontes históricas sobre cientistas negros, sobre cientistas negras? Sim. Né? Sobre mulheres, enfim. A gente precisa entender que a fonte, né, ela só é acessível a nós porque alguém, um grupo de pessoas, uma pessoa, uma instituição, ela considerou aquele documento, aquele artefato como algo que merecesse ser preservado, algo que merecesse ficar para a posteridade.
né? E a gente que vive, né, no Brasil, um país extremamente racista e machista, a gente sabe e a gente o quanto, né, o trabalho das mulheres, o trabalho das pessoas negras, ele é subjulgado, ele é apagado, ele é secundarizado. E se hoje que nós temos artifícios de denúncia, né, de luta muito mais refinados e muito mais eficazes, né? Se mesmo assim nós ainda nos deparamos, né, com esses problemas, imaginem nos séculos anteriores, imaginem nas décadas anteriores, imaginem quantos documentos nós perdemos nesse processo, né? De desconsideração do trabalho dessas pessoas negras, do trabalho das mulheres, né? E, enfim, um exemplo, né, dessa questão, para além, né, do trabalho da Alice Ball, é o trabalho de um outro cientista, esse brasileiro. Eu espero que em uma outra oportunidade eu possa vir falar sobre ele, que é o José Custódio da Silva, né? Muito rapidamente, eu já tinha visto essa foto aqui, é a foto da segunda diretoria da Sociedade Brasileira de Química, que foi fundada em 1922, no Rio de Janeiro. Eu já tinha visto essa foto tantas vezes na minha vida acadêmica que eu já tinha até enjoada, eu passava batida. Na pandemia, eu peguei o livro do Filgueiras, que a foto está numa resolução muito boa, o papel é bom e tal. E quando eu vi a foto, a primeira coisa que eu vi foi o José Custódio, que é um homem negro, né? Não sei se dá para perceber na fotografia aqui do slide, mas nessa daqui com certeza dá para ver. Esse é o José Custódio. E a fotografia, a princípio, parecia ser a única coisa do José Custódio que estava registrado nos livros de história da química do Brasil, tanto do Filgueiras quanto do Heimboldt. O Matias, o capítulo do Matias não fala tanto sobre essa primeira sociedade, mas o fato é que o nome do Custódio estava lá citado como uma pessoa ali da foto, mas ninguém sabia direito o que o Custódio havia feito, né? E ao longo da pandemia, né, presa na minha casa, eu fiquei procurando documentação com a ajuda de muitas pessoas espalhadas aí pelo Brasil, colegas de Minas Gerais, colegas do Rio de Janeiro, que fizeram, né, a busca por fontes em alguns arquivos por mim, e eu publiquei no ano passado esse artigo aqui na Revista Brasileira de História da Ciência, no qual eu apresento a trajetória do Custódio, né, levando em consideração aqueles aspectos teóricos que eu havia mencionado, e também mostrando alguns casos de racismo, assim, um racismo à brasileira, né, que o José Custódio da Silva passou. É exemplo desse caso de embranquecimento aqui num jornal carioca, no qual este homem branco foi colocado aqui como sendo o José Custódio. Mas, enfim, essa é uma outra história que em um outro momento eu posso contar para vocês. Voltando aqui a Alice Ball, assim como enfim, a questão por fontes foi um problema para mim. Os pesquisadores, né, que inicialmente resgataram a trajetória da Alice Ball, né, que encontraram as fontes sobre a Alice Ball, tiveram problemas complicados. Assim. Primeiro, havia uma dificuldade em identificar se a Alice Ball era realmente uma mulher negra ou não, porque era algo muito comum à época se registrar crianças negras como sendo brancas, para que elas sofressem menos com o racismo institucional, né? E havia dúvida se a Alice Ball tinha sido uma mulher branca ou uma mulher negra. Essa dúvida só foi sanada quando se encontrou a fotografia da Alice Ball, né? Isso na década de 70. Essas ações, né, esses trabalhos de investigação, se devem a Catherine Takara, que é uma
uma pesquisadora do campo da literatura, né? Ela escreveu um livro sobre as mulheres negras no Havaí, na década de 80, e foi ela que encontrou, primeiramente, a documentação sobre a Alice Ball. E o Stanley Alley foi responsável por encontrar a fotografia, né, da Alice Ball também, nos registros da universidade. Bom, agora sim, encaminhando para o final da minha fala, né, eu gostaria de concluir a partir dessa pergunta. Há espaço para a história de mulheres negras no ensino de ciências? Bom, eu acredito que há, mas esse espaço ele precisa ser conquistado. E a literatura do campo do ensino de ciências, do ensino de química em especial, que é a que eu vou apresentar aqui, tem mostrado algumas dificuldades. Primeiro, a primeira delas é a ausência de discussões sobre relações étnico-raciais na formação dos professores da educação básica, né? Os cursos de formação de professores ainda negligenciam em muito a discussão sobre relações étnico-raciais para a formação de professores de ciências. Ainda persiste a crença de que a temática étnico-racial, que a Lei 10.639 e a 11.645, elas são um problema dos professores de humanidades, né? Como se os professores de ciências nada tivessem a ver com a discussão sobre racismo, sobre diversidade, sobre inclusão, né? A professora Niceia Mauro, já falecida, né, ela publicou em 2023 um artigo muito interessante de uma pesquisa, né, com professores de educação básica a respeito das dificuldades que eles enfrentavam em discutir questões étnico-raciais nas aulas de química. E as justificativas, para além, né, da lacuna na formação inicial e na formação continuada, elas são diversas. Há uma visão de que, como eu disse, né, esse não é um problema das ciências. Há uma visão de que esse é um assunto que pode incomodar os pais de alguns alunos, né? Que esse é um assunto que eles não têm propriedade para falar, que esse é um assunto que, enfim, os alunos terão contato em outros espaços, mas não nas aulas de química. Então, enfim, a Niceia, ela identifica vários aspectos do que, né, a gente chama de racismo estrutural, nesses obstáculos apontados pelos professores. É um trabalho bem interessante da professora Niceia. Um outro trabalho interessante aqui que nos mostra essa dificuldade, né, agora já no âmbito da pesquisa, é o trabalho da Paloma Nascimento dos Santos, que é professora aqui na UFBA, né, minha colega de departamento. A Paloma, ela fez uma análise, né, das publicações dos ENECs e dos ENPECs a respeito de relações étnico-raciais no ensino de química, né? Na análise da Paloma, ela percebe que esse tipo de tema só vai se tornar presente, né, só vai se fazer presente nesses eventos no final da década passada, né? Provavelmente isso reflete, né, a chegada e a consolidação de alguns grupos de pesquisa muito específicos na região centro-oeste, né, centrado na professora Benite, né, Ana Maria Canavarro Benite, e alguns trabalhos aqui na região nordeste, em especial na Bahia, iniciados pela professora Bárbara Carini, mas também o quantitativo, né, encontrado pela Paloma na pesquisa dela é relativamente pequeno se a gente considerar, né, o tempo, né, a faixa temporal aqui que ela analisa, que é de 2003 a 2019, né? E
como eu disse, né, esses trabalhos, né, regionalmente distribuídos, eles remetem a esses grupos de pesquisa que foram consolidados, construídos e consolidados há cerca de 6 anos atrás, né? Acho que no caso do Centro-Oeste a tradição é mais longa, agora me foge a memória quando é construído o grupo do Centro-Oeste. Bom, mas de que forma estimular a pesquisa sobre esse tema? É isso que a Paloma coloca aqui nesse trabalho. Para finalizar, eu gostaria de trazer aqui algumas perguntas, até para levantar o debate aqui com vocês. Primeiro deles, a gente já viu que há uma lacuna entre a produção em História da Ciência e a produção pedagógica. Os trabalhos que a gente produz no campo da História da Ciência, eles nem sempre chegam, né, aos professores. O grande desafio é integrar professores e pesquisadores em projetos educacionais. Agora, como fazer isso? É essa a grande questão, né? Como integrar na produção, né, de novos materiais didáticos pesquisadores do campo do ensino de ciências, da história das ciências e os professores da educação básica. Eis o desafio. Além disso, é importante questionar qual é o nosso cenário, né, em termos de Brasil, a respeito da discussão sobre educação étnico-racial na formação inicial de professores de ciências. Essa é uma pergunta que precisa ser respondida, né? Acho que isso é uma pesquisa interessante a ser realizada. E, por fim, eu acho que muitas vezes há eu acho não, eu acho que isso é muito fraco. A literatura suporta isso, de que há uma crença que, na medida em que a gente discute relações étnico-raciais, questões de gênero, a gente deixa de ensinar ciência, né? Ou quando a gente evidencia os casos de preconceito e discriminação na ciência, nós fazemos com que as pessoas vejam a ciência de uma forma negativa, né? Isso pode acontecer de fato. Então, o grande desafio é como a gente alia essa discussão que a história permite a respeito dos vieses, dos problemas e do racismo e do sexismo na ciência, com um discurso e uma prática em prol da defesa da ciência. Como a gente consegue aliar as duas coisas? Como é que a gente problematiza, né, constrói no estudante essa noção de que a ciência ela tem problemas, né? A ciência ela tem, historicamente, um grave problema de exclusão, né? E, ao mesmo tempo, a gente mostra que a gente não pode abrir mão da ciência. A gente não pode abrir mão do conhecimento científico, dos produtos da ciência. Esse é o desafio. Eu não tenho uma resposta para nenhuma dessas 3 perguntas, a gente vai debater aqui. Só um parêntese, esse trabalho também foi derivado desse artigo sobre a Alice Ball, tentando, né, integrar, né, produzir um projeto educacional, né, uma intervenção didática que, a partir da história da Alice Ball, ele foi publicado na Química Nova na Escola, em 2021. Nós fizemos a proposta, mas nós não conseguimos aplicá-la, né, utilizá-la em sala de aula. Foi num contexto muito difícil para a Carolina, que estava responsável pela aplicação, mas ela estava fazendo concurso, virou professora universitária anos depois, então ficou em aberto, está só a proposta. Espero que em breve a gente traga resultados aqui para discutir, né, a respeito dessa intervenção. No mais, eu gostaria de agradecer muito a paciência e a escuta de vocês. Gostaria de agradecer a todo o Grupo Lumen, em especial a Maria Helena, que me fez o convite. Deixo aqui o meu contato e vamos ao debate. Muito obrigada. Muito obrigado, Letícia. Lena, eu esqueci de dar um aviso no começo, que é o seguinte, né? Rapidinho, para não
Perdi, acho que eu estava com vontade de ouvir a Letícia e valeu a pena. Essa vontade tinha fundamento mesmo. Parabéns, Letícia. Metodologicamente, conteudisticamente e provocativamente, você foi muito, muito bem. Parabéns. O que eu queria lembrar, Lena, é que o Núcleo Lumen, né, que a Letícia acabou de mencionar, ele tem 3 grupos de trabalho, né, que vão se revezando tanto em reuniões como em palestras como a de hoje, que o grupo da Lena, que trabalha com interdisciplinaridades e o ensino de ciência, né, maravilhosamente bem representado nessa palestra. É um dos grupos. Nós temos o grupo de IA, que a Letícia mencionou, né, que eu concordo com você, Letícia, a gente tem que entrar no usos e abusos da IA, né, e abordar isso que você colocou da questão do reconhecimento facial, da discriminação e tudo que está acontecendo na prática no mundo com esse uso da IA. E nós temos o grupo também, só para terminar, do Planeta Vegetal, que vai fazer a palestra do mês que vem, né? Então, a palestra vai ser Transição Agroecológica. Olha que legal, turma. Debate sobre a monicultura versus biodiversidade, possibilidade de produção de alimentos desassociados do agronegócio. E vai ser com o professor José Maria Guzmán Ferraz, do Laboratório de Engenharia Ecológica da Unicamp e professor na Uniara de Araraquara, pós-graduação, Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente. Então, eu tinha esquecido, agradeço aí a Márcia e a Ana que me lembraram, e convidar todo mundo, Lena, para participar dos grupos, né? Não apenas das palestras como hoje, mas basta entrar no site, né? Como é que é? pucsp.br/Núcleo Lumen, né? E lá está escrito quais são os grupos, daí tem o e-mail, nucleolumen@pucsp.br, para vocês poderem participar dos outros grupos e todos os grupos, inclusive esse, que ainda não fizer parte, favor, se inscrever. Então, vamos voltar para a Letícia, que deu um show de bola aqui nessa tarde, né? E a bola está contigo, Lena. Desculpa aí. Abre o microfone, Lena. Lena, o microfone, agora sim. Sim, sim. Uhum. Bom, Letícia, muito obrigada por aceitar meu convite, que é um convite da Fabi também, a Fabiana Dias Clautal, que está sempre comigo aqui na luta por essas atividades, né? E então acho que você trouxe aí, né? A gente está discutindo na vertente do Lumen, que a gente está trabalhando com projetos interdisciplinares para o ensino, você trouxe essas questões aí muito importantes, né? Você, ao mesmo tempo, traz um exemplo e o desafio, né? Como que você vai trabalhar, uma vez que você dá aula de química, física, biologia, matemática, história, tal, não sei o que, aquelas disciplinas, e como que você traz esses temas que pertencem a todas elas, né? Nesse momento, né? Então, foi assim uma coisa que a gente vai retomar aí nas discussões, né? O grupo se reúne uma vez por mês online também. Na próxima reunião vai ser no dia 5 de novembro, né? Então o Zé já deu caminho aí para as inscrições. E eu acho que o pessoal tem muita questão para você em relação a isso, né? E, gente, nossa, fala, não, não foi importante. Por que que não foi importante, gente? Que ranço, não é? Então, né, eu fiquei me perguntando também qual era o critério, era ser igual a Isaac Newton, né? Abaixo disso não era relevante. Então, eu acho que era esse a baliza do camarada lá. A gente escuta cada uma, né? Que é, sabe, a gente fala assim, todo caso é melhor escutar isso do que ser surdo, né? A É. Ana quer fazer uma questão, passar para a Ana, então. Bom, Letícia, muito obrigada, gostei muito, fiquei aqui curtindo de montão. Então, é assim, eu fico na parte de ensino, eu não posso contribuir muito, mas eu fico pensando, né? A gente teve aí um grande mestre, o professor Alem Dibus,
a maioria aqui já deve ter pelo menos ouvido falar, que os primeiros conselhos que ele me deu é a boa história da ciência, aquela que aprende a comer a torta pela beirada, né? Então, você pega uma figura aparentemente menor, mas que está relacionada com um monte de figuras que todo mundo conhece, e aí você tem a liberdade de ir avançando. Eu sei que a Rositer não pensa dessa maneira, mas eu acho que talvez questões de gênero, né, e questões que tocam a raça, etc., deveriam, de alguma maneira, já que a crítica às vezes é tão violenta que você nem consegue avançar com aquilo e mais para diante, sobretudo em sala de aula, né? Pensar nessa tática, é uma tática, na verdade, de ir comendo a torta pela beirada. E aí tem toda uma relação, você perguntava sobre como fazer a esfera pública e a esfera privada, aquela do contexto mais resumida, a teoria ou a discussão acontecer. E eu me pergunto, não sei se você teria também uma resposta para isso, se a própria condição da Alice Ball em relação àquele diretor que acabou devorando, né, feito um tubarão, a pesquisa dela, não seria uma forma assim bem forte de trazer à tona essa coisa de que homem branco de meia idade e tal, ainda no século XX, acabava devorando o que os outros fizeram, né? E aí e trazendo a figura da Alice Ball. Eu me pergunto se aí esse jeito de comer a torta pela beirada não só relacionaria a esfera pública e a privada, né, aquela mais íntima e que é onde floresce o machismo, etc., e depois vira lei, né? Floresce o racismo e depois vira lei, não seria uma maneira de ir trazendo de uma forma que pais, estudantes, escolas aceitassem de uma maneira mais suave, até que isso vire lei de fato. É só uma possibilidade, uma questão que eu gostaria de colocar. Obrigada desde já. Eu posso já responder, Lena? Ou vamos fazer bloco? Pode? Eu agradeço muito. Oi, Lena. Você Perdão. quer responder cada um ou a gente faz um bloco? Você O escolhe. que você preferir. Tá, então responda, vamos um por um, que aí tem uma atenção individual. Primeiramente, dizer que eu agradeço muito pelas palavras, professora Goldfarb. Inclusive, eu não comentei isso na minha introdução, mas é muito importante para mim estar aqui, porque acho que todo mundo que tem uma trajetória na história da química começou a história da química tendo contato com o CESIMA, tendo contato com a PUC de São Paulo, os trabalhos daqui. Então, é uma honra para mim estar entre tantas pessoas queridas, né? Você, a Lena, professora Márcia, o José também, embora ele seja físico, né? A gente dá uma colher de chá. Mas sobre essa questão da esfera privada, essa foi uma dificuldade. Eu concordo, né? Eu acho que seria um caminho, mas esse foi um ponto que nossas fontes não nos permitiram avançar. A gente não conseguiu muito registro que nos permitisse entender como era a relação da Alice Ball com o Arthur Dean, né? Essa relação, na verdade, a gente sabe da existência pela relação institucional entre os dois, né? Mas a gente não sabe como era cotidianamente, né? De que forma
esses dois personagens, eles conviviam, né, juntos, e muito provavelmente, essa é uma hipótese, né, eu concordo plenamente que esse processo explicitado após a morte da Vol, né, de pilhagem mesmo do trabalho dela, isso não deve ter sido algo que aconteceu apenas após a morte dela. Certamente isso é algo sistêmico. Mas nós não conseguimos avançar nesse ponto por conta da dificuldade das fontes mesmo. Assim, não conseguimos documentos pessoais, não conseguimos diários, cartas, nada que nos pudesse entender melhor assim como era a dinâmica entre os dois. Mas eu concordo plenamente. Assim, o que é evidente, o que é sabido, o que é explícito, muito pouco frente ao que ela, enquanto mulher negra, deve ter passado naquela universidade. Obrigada pela pergunta. Muito bem. Vamos passar então para o seguinte questão, que é do Sérgio Rodrigues, que, se não me engano, fala de A Queimar. Onde que está o Sérgio? Deixa ele abrir o microfone para ele falar, para eu ver se é ele mesmo. Se você tiver no computador, é lá em cima que tem um microfoninho, na barra em cima. Não conseguia. Deixa eu ver se eu consigo abrir para ele. Acho que não. Helena, quer que eu faça uma pergunta enquanto a gente abre o Sérgio? Não, tem a pergunta da Ju. A Ju Opa. pode fazer a pergunta. Oi, Ju. Faz a sua pergunta enquanto o Sérgio consegue abrir o microfone. Conseguem me ouvir? Sim. Sim. Oi, tudo bem? Oi, Letícia. Oi. Parabéns. Eu peguei, acho que na metade da sua apresentação, infelizmente. Gostei muito. Parabéns pela pesquisa, super rica em vários detalhes. E me chamou a atenção alguns pontos dela, então, na verdade, eu vou fazer algumas provocações, não é bem pergunta, tá? Eu fiz o meu trabalho sobre a Berta Lutz, meu trabalho de mestrado. E não teve como falar da Berta Lutz sem falar do pai dela, o Adolfo Lutz. E me chamou a atenção no seu trabalho a questão da Alice Ball, ela ter trabalhado em uma colônia de leprosos no Havaí, né? O pai da Berta Lutz também trabalhou numa colônia de leprosos. E eu acredito que eles tenham trabalhado juntos, né? Embora não seja mencionado no trabalho dele, mas eu acho que o período é bem ali próximo, né, dela e dele, nessa colônia de leprosos. O fato é que o Adolfo Lutz, ele morreu dizendo que a lepra era transmitida por um mosquito Anopheles, a espécie agora eu não lembro, mas o gênero era esse. E a filha dele, que é a Berta Lutz, bióloga, ela concordava veemente com o pai, embora houvessem estudos que provavam que era uma bactéria. Tá aí a hélice, né, que já bem antes da década de 40 já falava disso. E antes de morrer, ele publicou um artigo, e ela foi lá e republicou esse artigo na década de 40, batendo na tecla que era um mosquito transmissor da lepra. E a Sociedade Médica do Brasil acreditou nisso por muito tempo. E o que me chamou a atenção é que nos estudos que eu li, nem citava a hélice, nem citava essa separação da molécula, né, que ela fez, isolou, né, a molécula para que a injeção fosse menos dolorosa. E eu fico pensando, será que é porque ele era branco, né, era super reconhecido na sociedade médica, né, que
os estudos da hélice nem chegaram a ser discutidos, porque até então as pessoas tinham isso como verdade, né? E era se discutido isso, que era um mosquito transmissor da lepra. Outra coisa que me chama a atenção na sua fala é essa questão da popularidade das mulheres, né? Será que está relacionada ao gênero? Será que está relacionada à cor? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque eu estou ouvindo sobre a hélice agora. Nunca ouvi falar sobre a hélice, né? E não acredito que seja por ausência sei lá, de material. A gente sabe que quando é relacionado a mulheres, o material realmente é bem escasso. Mas, poxa, a gente tem tantas pesquisas aí falando né, no caso da hanseníase, porque ninguém falou sobre a hélice. Tem alguns outros pontos, mas eu vou passar a bola, porque meu filho está chorando. Eu estou falando rápido. Obrigada. Obrigada, eu agora já consigo falar. Muito bem, Sérgio. Voltar a entrar. Basicamente só pedir palavra para agradecer, gostei imenso. Tinha algumas perguntas, mas não queria fazer muitas. Eu recebi o convite e inscrevi-me. E é espantoso essa possibilidade, de facto, de assistir coisas do outro lado do oceano sair ao Brasil. Mas pronto, foi muito interessante, está a ser muito interessante. Por acaso eu já conhecia a Alice Ball e de facto, esse problema da contribuição é muito interessante. Como é que nós chegamos a isso? Porque hoje à tarde, basicamente, acho que a relação ela tem alguma relação. Há muitas hierarquias das coisas. Estava a falar sobre o Bernardino António Gomes, tinha descoberto o primeiro alcaloide e foi desvalorizado pelos próprios portugueses. E depois a esfera privada e pública dele, eu gostei imenso agora da intervenção, porque é incrível, de facto, a diversificação das histórias porque como é que será que tem de ser uma coisa perfeita? Ninguém é perfeito e, portanto, a história mostra-nos isso e também o lado humano das pessoas, portanto, a esfera pública e privada. Portanto, eu gostei imenso da palestra e eu acho que eu estou a aprender imenso também. Obrigado. Obrigada pela presença, Sérgio. A gente trabalhou junto naquele segundo Congresso Internacional de História da Ciência, lembra a jornada, né? Que foi tudo online na época da pandemia, né? Então a gente mandou o convite por essa lista aí. Diga, Letícia. Okay. Agradecer as duas perguntas, a professora Juliana, professor Sérgio. Eu vou comentar rapidamente sobre o que o professor Sérgio falou. Então, eu concordo plenamente, professor. Se exige uma certa... que o personagem jogue dentro de uma regra do jogo historiográfico, né, para que ele entre de fato, né, ele seja relembrado, que é uma regra inexistente, né, uma regra construída à revelia, sabe? Porque se o argumento da perfeição, da coesão teórico-conceitual, né, fosse levado a sério, não seria possível escrever história da ciência, porque a gente está sempre... o conhecimento científico está sempre se modificando, né? Não existe um conhecimento cristalizado, né, imodificável, né, do século anterior para cá, às vezes de uma década para outra. Então, há uma certa... A gente não sabe exatamente qual é o critério, né, da presença, da ausência, né, de certos personagens nas obras, né, de história da ciência. E, sinceramente, eu acho que eu entendo a dificuldade de se construir uma obra de longa duração.
eu entendo isso muito, assim, para mim é absurdo, assim, o tipo de trabalho, o tipo de simplificação que um historiador bom, né, historiadores como a Bernadette Benson-Vincent têm que fazer para escrever uma obra, né, de longa duração. Não dá para colocar tudo sobre tudo, né? Não existe a história do tudo. Mas é muito curioso, né, ver o quanto é necessário, né, para que alguns personagens figurem, né, na historiografia, né? O que é preciso para a gente ter personagens como a Alice Ball, personagens como pensadores brasileiros, né, como o próprio exemplo que você citou, professor, a respeito dos alcaloides. Eu acho que é o tipo de personagem que realmente fica secundarizado na historiografia por questões que transcendem a pesquisa em história, sabe? Mas, enfim, só um comentário em cima do seu comentário. A Juliana, então, eu acho difícil encontrar nos documentos da época a menção a um método Ball, né? Ou a própria Alice Ball, porque a metodologia para obtenção dos ésteres de Chalmugra entrou na literatura como método DIN, remetendo ao Arthur Dean. Então, se você encontrar na literatura da época menção ao método, vai ser remetendo, né, ao Arthur Dean, não vai ser remetendo a Alice Ball, infelizmente. Tanto que ainda hoje tem trabalhos que remetem a publicação com o nome do Arthur Dean, né? Assim, há uma tentativa, né, de substituição da expressão, e do nome, né, do responsável pelo método, mas enfim, infelizmente, é algo que ainda está cristalizado na literatura. Acho que vai levar algum tempo para que se dissemine assim a utilização da expressão método Ball para se referir à obtenção desses ésteres de Chalmugra. Afinal de contas, não é importante, né? Exato. Né? Tanto faz, quem inventou, o importante é usar, não é isso que o pessoal diz? Ele é o tipo de discurso que nega a própria ideia, né, de história da ciência, né? Porque se apenas o produto é pertinente, isso descredibiliza, né, toda a nossa área, né? Nós trabalhamos porque nós achamos que não é só o produto que é pertinente, que tudo é pertinente. Então, enfim, achei muito interessante o trabalho sobre a Berta Lutz. Inclusive, quero estudar mais sobre feminismo brasileiro aqui na década de 20. Depois tem eu vou dar muita uma coisa olhada no para seu fazer. trabalho. Muito bem. Obrigada. Temos mais duas perguntas, o Zé Luiz, que está na frente, e depois a Marina Martins. Então, rapidinho, Helena. Letícia, sabe o que eu fiquei pensando? Assim, por uma coincidência, que não é coincidência, ontem eu vi uma reportagem, acho que na BBC, de um amigo brasileiro, jornalista que mora na Europa. Ele sempre arruma uns títulos e uns temas meio originais, e ele escreveu sobre o 15 de outubro, Dia do Professor, né? Que eu não sabia, acho que talvez vocês não saibam, a data é por causa de um decreto imperial do imperador em 1827, que basicamente esse decreto é muito importante para a história da educação e do ensino no Brasil, né? Ele andou pesquisando aí, tem lá o link com as fontes e tal. Mas sabe o que eu achei interessante, Letícia? Eu estava divulgando o teu evento de hoje, né? O evento do grupo da Maria Helena e da Fabi, e me chamou a atenção que nesse decreto tinha um item que esse meu amigo achou e resolveu destacar na matéria dele, que as mulheres não podiam ser professoras de matemática.
matemática era restrito a homens, as mulheres que fossem da história, outras coisas, né? Mas o que envolvesse matemática, cálculo e tal, era restrito a homens, né? E depois a data, ele explica lá, não vem ao caso aqui, como é que a data virou o dia do professor e começou a ser feriado em algumas escolas, tal. Levou 100 anos para isso acontecer. Mas eu estava pensando aqui, Letícia, talvez um jeito daquelas tuas perguntas finais, né? Talvez a própria história do preconceito, a própria história da discriminação, ela é tão forte que também ela possa ser um elemento, sabe, para motivar essa introdução da questão de gênero, de raça, dentro do ensino, dentro da história da ciência, né, dentro de tudo, né? Eu lembro aquele filme aquelas Mulheres nas Estrelas, né? Quando o Brancão chega para a calculadora negra que vai trabalhar no laboratório e fala: por que você sai toda hora daqui e leva 40 minutos para voltar? Ela fala: porque eu vou no banheiro, eu preciso fazer xixi, eu preciso ir no banheiro. Fala: por que você não vai no banheiro aqui embaixo? Porque esse teu prédio não tem banheiro para negros. Eu tenho que atravessar o campus 800 metros, sei lá, 1 quilômetro, para chegar no meu banheiro. Né? E daí o cara vai lá e arranca a placa só para brancos na porta de banheiro, e ela pode usar o banheiro dele. Mas você entende? Quer dizer, às vezes as histórias são... Por que eles usaram isso no filme? Né? Porque eu estou aqui hoje falando aqui numa mesa e num debate, porque é uma coisa que pega forte. Né? Então eu penso que às vezes você explorar um pouco o absurdo do preconceito, né, de como ele foi nas suas miligramas, pode ser um bom motivador para a gente entender no que a gente está metido, né? Eu acho importante e eu acho que qualquer ação educativa que tenda, né, que se proponha a formar para além da química, né, uma formação política, precisa evidenciar situações de discriminação, seja ela qual for, racismo, machismo, misoginia, LGBT, fobia. Eu acho que isso precisa estar posto, né? Eu acho que isso também... Eu não tenho a resposta para aquela última pergunta, né? Depende muito também da forma como o professor conduz o debate, né? Acho que quando a atividade pedagógica ela é direcionada para a ação, né? Ela é mais eficiente, né, em manter o interesse do estudante pela ciência, em reconhecer a ciência como um instrumento importante para a mudança social e também, né, reconhecimento de que a história por trás da construção dessa ferramenta é uma história que, assim como a história da arte, a história da humanidade como um todo, é marcada pelo machismo e pelo racismo. Eu acho que ter contato com essas histórias é pedagógico, se não pedagógico no âmbito, né, de uma formação de ciência, uma formação sobre ciência, com certeza, né, para usar a expressão da turma do Matthews. Né? Esse ensino sobre ciências ele não pode ficar só restrito a uma discussão geral sobre a relação ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, e nem a dimensão epistemológica. Eu acho que a dimensão social, em termos de inclusão e democracia, precisa estar mais presente. Eu acho que histórias que engajem, né, histórias que revoltem são úteis nesse processo. Obrigada pelo comentário, Saúde. Muito bem. Vamos então à questão da Marina Martins, sua colega do Recôncavo. Oi, Letícia, muito obrigada por as inquietações que foram manifestadas a mim nesse processo de ouvir você e aprender. Eu fiquei me questionando, e assim, talvez a gente pense, né, para dialogar, sobre a questão, assim, a ausência de discussões no ensino superior, no caso da formação dos professores universitários, em relação a essas discussões.
sobre relações étnicas, raciais, voltadas para o ensino de química, por exemplo. É tanto que a gente está reformulando o currículo e pela primeira vez a gente vai colocar relações étnicas, raciais no ensino de química. Então, assim, isso porque a gente tem pessoas que foram formadas nessa perspectiva, mas e as pessoas que ainda não têm essa formação? Eu vejo que o grupo da Maria Helena vem com essa intencionalidade de trazer essa interdisciplinariedade dentro do processo, tanto na formação de professores universitários e da educação básica. Mas não é todos que têm essa possibilidade de estar presente, considerando a nossa carga horária e também as demandas que a gente tem. E aí, quando vem uma pauta tão importante e obrigatória, que é a questão de étnico e racial dentro da nossa perspectiva, e que teria que ser abordada na Terra inteira, a gente fica nessa questão, né? E aí acho que eu acho que precisa de um aprofundamento de formação nossa mesmo, de entender como a gente pode trabalhar. Eu vejo a história como uma possibilidade de trazer esses elementos, né? E que vai em cima do que você falou. Não é todo caso histórico que você vai explorar todas as vertentes de uma vez, né? Todos os aspectos, natureza. Mas eu acho que ainda a parte étnico-racial é tão deixada de lado, ou democrática, ou social, que não traz uma reflexão tão profunda para que os alunos tenham repensar e tenham ações sociopolíticas dentro ou ativista dentro da sua própria realidade. E aí fica essa questão da nossa formação também. Hoje eu vim para ter formação, mas eu fico pensando nos colegas também e de se deparar principalmente quando a gente vê que os professores e o Sérgio, enfim, eu acho que a riqueza que eu não acho esvaziamento de conteúdo, mas a riqueza, quando se entende a importância do conhecimento científico, é quando se traz o contexto mesmo, da realidade, seja do passado, para entender muitas coisas do que aconteceu e para entender também agora a questão contemporânea, né? Principalmente quando a gente vê que eu li né, na verdade, na FAPESP, né, a pesquisa FAPESP, os desafios para regulamentar o uso da inteligência artificial, sabendo aquela notícia que você apontou lá sobre a questão por que reconhecimento facial para determinados grupos, né, acontece de uma maneira diferente. Porque se isso for continuar acontecendo, nossos estudantes e nós vamos estar ainda o racismo sendo mais proliferado, né? E a questão de gênero também. Aí eu queria, assim, essa questão da formação nossa também, porque para a gente repensar os currículos e também mobilizar e atravessar essas questões na educação básica também. Esse só. Obrigada, Marina. Só isso, Marina? Eu vou dizer que eu não tenho uma resposta para essa pergunta, Marina. Até porque a gente negligencia muito a formação continuada do professor universitário. A gente não fala sobre isso, é como se depois que a gente entrasse na universidade, a gente parasse de aprender, né? Que não é verdade. Ou pelo menos não deve ser visto, né? Dessa forma. Mas eu concordo com você que é uma dificuldade até que não se restringe, né, à formação continuada. Eu acho que também há uma divergência epistemológica que eu até compreendo assim em relação a pessoas que vêm de uma determinada formação, né, que lidam com referenciais que secundarizam ou colocam questões de gênero e questões raciais em segundo plano. Eu acho que lidar com essas questões dentro do ambiente universitário, né, pensando os professores universitários, é algo muito mais desafiador, porque, primeiro, são pessoas que muitas vezes não querem se engajar na pauta, né? Aqui na UFBA, eu tive a oportunidade, vou fazer um rápido comentário da cozinha da minha universidade.
Eu participei do CAI, né, na época que se estava discutindo a adequação dos currículos da UFBA à Lei 10.639, 8.645, 11.645. E aí o debate com alguns colegas de outras áreas, engenharias, alguns da área de saúde até, era como é que eu vou discutir isso, né? Quem é que pode discutir isso? Ninguém aqui tem formação para discutir isso. Muitos adotaram uma perspectiva pragmática, que foi entrega uma disciplina para a faculdade de educação, eles que se virem em resolver esse problema. Ninguém pensou em instituir uma prática, né, ou uma ação formativa com os colegas do departamento, do instituto, da faculdade para educação para as relações étnico-raciais. Essa não foi uma preocupação, né? A universidade que Marina está, você está, Marina, é a universidade mais negra da Bahia. A UFRB é a universidade mais negra da Bahia, do Recôncavo. E há na UFRB uma prática, né, muito positiva, né, de integração no debate étnico-racial, que a gente pode dizer que nem sempre é bem sucedida, é verdade, mas há uma tentativa de integração de discussões étnico-raciais em diferentes atividades acadêmicas, direcionadas não só aos estudantes, mas também eventos com os professores. A UFRB já tem um histórico de sediar eventos sobre relações étnico-raciais, né, na instituição. E isso favorece, né, até para aqueles que não estão objetivamente engajados em fazer um curso, ou em fazer uma atividade de extensão, em acompanhar discussão desse tipo, porque eles acabam tangenciando esse debate, né, no cotidiano da universidade. Aqui nem tanto, né? Aqui nem tanto. E, enfim, eu não tenho uma resposta para essa questão. Eu entendo que é um grande desafio, porque para você instituir uma disciplina sobre relações étnico-raciais é preciso um convencimento institucional. Como é que a gente convence o nosso coordenador, o nosso chefe de departamento, de que é importante uma mudança curricular nesse sentido, que é importante uma atividade nesse sentido, se ele vê isso como algo secundário, como algo que não é pertinente para a educação e ciências? Talvez seja aí a grande pedra a se tirar desse caminho, sabe, Marina? Mas eu acho que você trouxe uma solução. Quando a gente requer que tenham práticas, ações dentro da própria universidade para discussões, porque aqui na UFRB os alunos têm esse movimento de reflexão o tempo todo. A gente está na aula de estágio, vem. Na aula de práticas, sempre vem esses elementos, porque acho que tem essa questão das ações dentro aqui da universidade. Eu acho que talvez a solução seja essa, a gente requerer, enquanto professores que fazemos parte da universidade, somos a universidade, de ter isso, né? Mesmo que seja por grupos menores e que haja mobilização, né? Eu acho que essa foi uma saída boa, Letícia. Eu não sei, eu acho que para o CFP, né, o centro que a gente trabalhou, é algo que funcionaria bem, né? Um centro focado nas licenciaturas. Mas eu não sei se algo desse tipo funcionaria no centro de engenharia, sabe? Essa é uma discussão que deve tangenciar ali, né? E aí, ó, vocês estão falando direto da Bahia, Nordeste, aqui você vem aqui para o Sul, a coisa não se coloca. É dificílimo você ter até mesmo essa preocupação, entendeu? Então é uma coisa assim. E você vê, São Paulo é a maior cidade nordestina que tem no Brasil, né? A gente recebe todos, né? E o que a gente faz? Né? É o Nordeste fora do Nordeste. Escuta, tem a questão da professora Márcia Ferraz e a gente vai deixar como última questão para não avançar muito no nosso horário aqui. Bom, Márcia, por favor. Obrigada, viu, gente? Obrigada por dar a oportunidade de eu falar. Letícia, adorei as coisas que você colocou. Aparece aí, Márcia, você não está aparecendo.
Ah, mas eu estou aqui com a imagem. Vou fechar e abrir de novo, então. Quem sabe? É. E agora? Apareceu? Não, mas fala então. Porque eu estou vendo, eu estou com a câmera aberta e estou vendo a minha imagem no quadradinho. Então, alguma coisa está errada por aí. Alguma coisa do Teams, alguma coisa do Teams. Mas estão ouvindo bem, né? Isso é Sim. importante. Então, adorei a sua apresentação, a maneira como você apresentou, as questões que você colocou, né? Então, fantástico. E algumas coisas que eu queria comentar, eu acho que a Marina, e para a resposta para a Marina, e alguma coisa que a Lena colocou, já um pouco responde, né? Aí eu estava pensando, já quando você falou, qual é o padrão do cientista, né? Você disse, cientista é branco europeu, né? Isso mesmo. Onde estão as mulheres? As mulheres não aparecem, né? Então, o que acontece? Primeiro, as mulheres negras, né? Você deu a ênfase nessa parte. Quer dizer, não aparecem. Por que não aparecem, né? Ou, primeiro, qual o problema que a Alice Ball teve, né? Ser mulher, ser negra e ser do Havaí. Né? Então, são três coisas que vão anulando, porque a gente tem uma série de muitos casos, e a Rositer coloca, e outros historiadores, de mulheres que são simplesmente esquecidas, né? Pelo parceiro de trabalho, né? Como o caso da Estelle Edberg, que foi um estudo de uma aluna minha, que o marido simplesmente esqueceu e abandonou e fez o que pôde para que ela não avançasse, né? Então, ela teria esses três problemas. E eu acho super importante o que você coloca, porque é uma questão das oportunidades, né? E a Lena comentou, porque em São Paulo ou no Sul a coisa é diferente, né? Tem a questão das cotas, que aí uma pessoa faz uma declaração e fala, mas o cabelo não está crespo, então não pode, não tem direito à cota, etc. Fala, é que ele estava com o cabelo raspado, né? Então não se via, etc. Né? Então são questões que são, acho que super importantes que você está colocando, né? E que podem e acho que devem ser discutidas em cursos de ciência de maneira geral, né? Na química e em outros casos, quando a gente pensa que a ciência é uma construção social, coletiva e etc., né? E a escolha de quem vai fazer ciência passa por isso, né? Então, por que tem o número agora acho que aumentando bastante de mulheres, mas ainda não se resolveu esse problema, né? E você fala em vários momentos o machismo, né? E seria por esse lado. Então, a questão da oportunidade para entrar e fazer um curso numa universidade, fazer um curso superior, né? Poder ser incluído e recebido numa escola, porque não são todas as escolas. Achei maravilhoso quando você falou que a UFRB é a escola mais negra da Bahia, né? Falei, que coisa linda, né? Nesse país onde mais de 50% são negros ou o que chamam de pardos, né? É uma coisa maravilhosa que seja isso e tal. E aí, a inclusão do pessoal que vai, já que nós estamos falando de pesquisa, nas universidades, a possibilidade de entrar, ser escolhido como professores. Às vezes eles são, e a gente acabou de ver um caso de alguém que se declara, né, merecedor de cota e que não recebe, e que é negado, né, e está na cara que a pessoa e etc. E aí a questão de financiamentos, etc. Né? Então, acho que é assim, muito incrível esse trabalho das outras pessoas e tal, né? E um trabalho para que isso faça parte, né? Seja incluído nas aulas, nas escolas e etc. Então, super parabéns pelo que você tem feito e as orientações e etc. Muito obrigada. Muito obrigada, eu agradeço muito. Professora Márcia foi da minha banca de doutorado, eu fico muito feliz de ouvi-la. Eu concordo
professora. Eu acho que a dimensão que define, né, o nosso sucesso, ou melhor, o nosso insucesso, né, nas tentativas de inclusão, eu acho que é política, né? Uma política pública séria e comprometida com o combate à desigualdade. É isso que nos falta. Esse comentário sobre a questão das cotas me lembrou um exemplo oposto lá da UFRB, onde a Marina trabalha, onde se formou um curso inteiro de medicina com concluintes negros e negras. Todos os estudantes do curso de medicina concluintes, que eu acho que foi a primeira imagem do meu slide, eu acabei não contextualizando, eu acho que é de 2012, aquela imagem. É um curso de medicina onde todos os médicos formados eram jovens negros e negras. Eu acho, e o que é que diferencia é o tipo de política de acesso, política de permanência entre as universidades. Eu acho que o sucesso da UFRB na inclusão de estudantes negros e na permanência de jovens negros é algo que precisa ser comemorado e precisa ser replicado em todas as universidades, independente da região do país. Então, só comentar, né, que na UFRB, quem teve lá durante vários anos foi o professor Kabengele Munanga, né, que também ajudou bastante nessa questão, que é um estudioso e um ativista, assim, super importante, que sempre está presente quando a gente fala da questão dos negros no Brasil, né, e em outras partes, né. Foi professor do CAU, do Centro de Humanidades, grande nome do CAU. Muito bom. Então, gente, chegamos à hora de terminar a nosso debate de hoje, né? Nossa palestra, o debate de hoje. Agradeço novamente a Letícia, agradeço a presença de todos e esperamos vocês aí nos nossos grupos, nas nossas reuniões de grupos de pesquisa e debate, nas nossas apresentações, nos nossos debates aí. São todos muito bem-vindos para somar e para a gente ir encontrando esses caminhos, né, gente? Porque nesse mundo pós-moderno é muito fácil a gente desanimar, né? Vamos voltar para as nossas raízes, para as nossas questões e colocar isso aí, tá? William, vamos responder a sua questão depois. Manda por WhatsApp, aí a gente responde que está na hora de terminar, tá bom? Então, um abraço a todos. Não sei se a Letícia, Zé Luiz querem falar alguma coisa. Parabéns, Lena. Excelente. A Letícia, eu vou te convidar para um monte de coisa, Letícia. Pode chamar. Conheço Letícia, que ela é parça aí de vários outros projetos, né, Letícia? Chamou, eu vou. Vai que nem o Sidney Magal, né? Me chama que eu vou. Exatamente. Muito bom. Obrigadão, gente. Tchau, gente. Beijo. Obrigada, Tchau. colegas. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite.